Capítulo 3º. Dos órgãos da administração. Seção I. Das Procuradorias de Justiça. Art. 23. As Procuradorias de Justiça são órgãos da administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desenvolvimento das funções que lhes forem cometidas por esta lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Primeiro. É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, nos termos de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segundo. Os Procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente dos serviços dos promotores de justiça, nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria Geral do Ministério Público. Art. 24. Os Procuradores de Justiça das Procuradorias de Justiça Cíveis e Criminais que oficiem junto ao mesmo tribunal reunir-se-ão para fixar orientação jurídica, sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça. Art. 25. A divisão dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, que visem a distribuição equitativa dos processos e procedimentos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância, fixada em função da natureza, volume e espécie de feitos. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os Procuradores de Justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços. Art. 26. A Procuradoria de Justiça compete, dentre outras atribuições, 1. A escolher o Procurador de Justiça responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria. 2. A propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes. 3. A solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque promotor de justiça da mais elevada entrância, para substituí-lo, salvo na hipótese de substituição com acumulação por outro Procurador de Justiça, na forma disciplinada em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Seção 2. Das Promotorias de Justiça. Art. 27. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem cometidas por esta lei. Primeiro. As promotorias de justiça podem ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais, cumulativas ou auxiliares. Redação dada pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Segundo. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores. Terceiro. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores de justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça. Quarto. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, designar outro promotor de justiça para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Quinto. É vedada a designação para cargos de direção e assessoramento de promotor de justiça cujo nome constar de 033 registros mensais, no período de 12 meses imediatamente anteriores, como tendo excedido prazos processuais. Capítulo 4. Dos órgãos auxiliares do Ministério Público. Seção 1. Da Coordenadoria Geral do Ministério Público. Art. 28.
A Coordenadoria Geral do Ministério Público é órgão que articula as atividades das promotorias de Justiça e dos Centros de Apoio Operacionais na defesa e proteção do patrimônio público e social, do consumidor, do meio ambiente, bem como das fundações, das pessoas portadoras de deficiência, do idoso, da criança e do adolescente e de outros interesses difusos e coletivos. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Primeiro, o Coordenador-Geral do Ministério Público é designado pelo Procurador-Geral de Justiça dentre Procuradores de Justiça, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores, para um período coincidente com o do mandato do Corregedor-Geral do Ministério Público, observando-se idêntico procedimento para sua destituição. Segundo, o Coordenador-Geral do Ministério Público é assessorado por 01, promotor de justiça da MAI, elevada entrância ou com mais de 35 anos de idade e 10 anos de carreira, por ele indicado, e designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 194 de 2010. Seção 2. Dos Centros de Apoio Operacional. Art. 29. Os Centros de Apoio Operacional, coordenados e supervisionados pela Coordenadoria Geral do Ministério Público, são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, serão dirigidos por membros do Ministério Público, designados livremente pelo Procurador-Geral de Justiça, por período coincidente com seu mandato. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Parágrafo único. O Colégio de Procuradores estabelecerá a organização, o funcionamento e as atribuições dos Centros de Apoio Operacional. Seção 3. Da Escola Superior do Ministério Público. Art. 30. A Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos membros e dos servidores da instituição, é órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, destinado à execução de atividades de ensino e pesquisa e à prestação de serviços de recrutamento e treinamento de pessoal do Ministério Público de Sergipe. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Seção 4. Da Comissão de Concurso. Art. 31. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta de 03, membros do Ministério Público, 01, jurista, 01, magistrado do Poder Judiciário e 01, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Sergipe, indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, observado o disposto no inciso 13 do artigo 37. Redação dada pela Lei Complementar nº 356 de 2021. Primeiro, o Conselho Superior do Ministério Público, após eleger os membros da Comissão de Concurso, escolherá, pela ordem, 02, suplentes para cada um de seus integrantes. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segundo, nos impedimentos eventuais do Procurador-Geral de Justiça, exercerá, pela ordem, a presidência da Comissão. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. E, o Subprocurador-Geral do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segunda, o Corregedor-Geral do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Terceira, o Procurador de Justiça mais antigo que a integre. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Quarta, o Promotor de Justiça mais antigo que a integre. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Seção 5. Da Ouvidoria, dos órgãos de apoio administrativo, da Secretaria-Geral, da Chefia e Assessoria de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, do Gabinete de Segurança Institucional, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, dos Grupos de Atuação Especial e da Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz, COAPAZ,
Redação dada pela Lei Complementar número 384 de 2023. Art. 32. A Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Sergipe é órgão auxiliar do Ministério Público, criada em consonância com as disposições do artigo 130-A, 5º, da Constituição da República, com o objetivo de contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos membros ou órgãos e serviços auxiliares da instituição. Primeiro, a ouvidoria deverá criar canais permanentes de comunicação e interlocução que permitam o recebimento de denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios de cidadãos, entidades representativas, órgãos públicos e autoridades, bem como a obtenção, por parte destes, de informações sobre ações desenvolvidas pela instituição. Segundo, as notícias de irregularidades, representações, reclamações e críticas deverão ser minimamente fundamentadas e, quando possível, acompanhadas de elementos de prova. Art. 33. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo. Redação dada pela Lei Complementar número 318 de 2018. Artigo 33-A. A Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça será exercida por promotor de justiça da instância final, designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. Parágrafo único. Compete ao Secretário-Geral, além das delegações que lhe forem feitas pelo Procurador-Geral de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. E assistir o Procurador-Geral de Justiça, no desempenho de suas funções e secretariar o Conselho Superior do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. Segunda, elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público e submetê-la à apreciação do Procurador-Geral de Justiça, devidamente instruída. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 3. Conduzir os processos administrativos ou sindicâncias de servidores do Ministério Público, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 4. Aprovar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça as propostas de alterações da estrutura administrativa do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 5. Coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas à Secretaria-Geral. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 6. Despachar o expediente da Secretaria-Geral do Ministério Público com o Procurador-Geral de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 7. Encaminhar documentos, processos e expedientes, diretamente aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos neles tratados. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 8. Emitir pareceres sobre assuntos técnico-administrativos. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 9. Responder, conclusivamente, às consultas formuladas pelos órgãos da administração pública, sobre assuntos de sua competência. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 10. Visar extratos para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 11. Zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 12. Exercer outras atribuições decorrentes da sua responsabilidade de supervisão e direção dos serviços administrativos. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. Artigo 33-B. A assessoria de gabinete do Procurador-Geral de Justiça deve ser exercida por procuradores e promotores de justiça, além de assessores comissionados, escolhidos pelo Procurador-Geral de Justiça, competindo-lhes. Acrescentado pela Lei Complementar número 318 de 2018. 1. Realizar os serviços de assessoria jurídica.
Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 2. Elaborar pareceres nos processos de atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 3. Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas ou delegadas. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 33-C. O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os procuradores e promotores de justiça, assessores, aquele que exercerá as atribuições de chefe do gabinete, responsável pela supervisão e coordenação dos trabalhos. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 33-D. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, órgão vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, será dirigido por membro do Ministério Público, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, e integrado por servidores do Ministério Público, bem como por policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, inclusive integrantes do Batalhão Especial de Segurança Patrimonial, que vierem a ser solicitados, com atribuição para propor e executar medidas administrativas e de assessoramento aos membros e servidores do Ministério Público, nos assuntos relativos à segurança institucional. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Parágrafo único. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, será composto por uma coordenadoria militar e um núcleo de inteligência operacional, na forma estabelecida em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 33-E. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, órgão vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, será dirigido por membro do Ministério Público, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, com atribuição judicial e extrajudicial relacionada ao combate do crime organizado. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Primeiro, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, será constituído por até 6 membros, além de servidores do Ministério Público, bem como por policiais civis e militares que vierem a ser solicitados, e dirigido por um dos membros, todos designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 328 de 2019. Segundo, o GAECO poderá contar, ainda, com o apoio de policiais civis e militares, solicitados pelo Procurador-Geral de Justiça, após indicação do seu diretor. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Terceiro, os membros do Ministério Público designados para atuar no GAECO terão atribuições para, em conjunto com o promotor de justiça natural ou isoladamente, nos termos desta lei, oficiar nas representações, procedimentos investigatórios cíveis e criminais, peças de informação, medidas cautelares, inquéritos civis ou promover ações penais ou cíveis destinadas a identificar e reprimir organizações criminosas. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Quarto, os membros do GAECO também poderão coletar elementos de prova frente à ocorrência de práticas criminosas ou ilícitas de maior dimensão ou complexidade, ou que importem maior gravame à coletividade, cabendo-lhes, igualmente, organizar banco de dados e informações destinadas a orientar ou subsidiar a atuação de outros membros do Ministério Público no combate às organizações criminosas. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Quinto, as atribuições do GAECO abrangem, ainda, a apuração e a persecução dos crimes que vierem a se tornar conhecidos no decorrer das investigações, sempre respeitando o princípio do promotor de justiça natural. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Sexto, o GAECO será composto por uma secretaria, um núcleo de inteligência e outro de apoio operacional. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Oitavo, o núcleo de inteligência será composto por servidores, inclusive os especializados em informática,
do quadro do Ministério Público do Estado de Sergipe, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, bem como por policiais civis e militares que vierem a ser solicitados, após indicação do diretor do GAECO, com a finalidade de gerir os sistemas de investigação disponíveis no GAECO para a produção de conhecimento, incluindo o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro ou outros. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Nono. O Núcleo de Apoio Operacional será composto por servidores dos quadros do Ministério Público do Estado de Sergipe, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, após indicação do diretor do GAECO, bem como por policiais civis e militares que vierem a ser solicitados, com a finalidade de prestar apoio técnico, processual e operacional aos membros do GAECO. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 10. As atribuições e funcionamento do GAECO serão objetos de regulamentação do Colégio de Procuradores de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 33-F. A Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz, COAPAZ, órgão vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, será integrada por membros e servidores do Ministério Público do Estado de Sergipe, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições. Acrescentado pela Lei Complementar nº 328 de 2019. Parágrafo único. A composição, as atribuições e o funcionamento da COAPAZ serão regulamentados pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 328 de 2019. Artigo 33-G. Os grupos de atuação especial, órgãos vinculados à Procuradoria-Geral de Justiça, devem ser integrados por membros e servidores do Ministério Público e dirigidos por um dos membros, todos designados pelo Procurador-Geral de Justiça, com atribuição judicial e extrajudicial na tutela de interesses difusos, coletivo e individuais homogêneos, acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Primeiro, os diretores dos grupos de atuação especial podem, a critério do Procurador-Geral de Justiça, exercer com exclusividade essa função, recaindo a escolha, nesse caso, preferencialmente, no membro que estiver dirigindo o Centro de Apoio Operacional da área correlata. Acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Segundo, os membros do Ministério Público integrantes dos grupos de atuação especial devem ter atribuições para, em conjunto com o promotor de justiça natural, mediante a sua prévia solicitação ou anuência, oficiar nas representações, procedimentos investigatórios cíveis e criminais, peças de informação, medidas cautelares, inquéritos civis ou promover ações penais ou cíveis nas respectivas áreas de atuação. Acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Terceiro, os grupos de atuação especial devem atuar, prioritariamente, em questões. Acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. E vinculadas aos objetivos e diretrizes definidos no Plano Estratégico e respectivos planos de atuação estratégica e gestão do Ministério Público de Sergipe, NI. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Segunda, cuja dimensão ou complexidade justifique a intervenção ou, ainda, cuja repercussão social, no âmbito estadual ou regional, recomende atuação coordenada e uniforme. Acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Quarto, a criação e a regulamentação dos grupos de atuação especial devem ocorrer mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Quinto, além das normas previstas neste artigo, a atuação dos grupos de atuação especial deve obedecer, subsidiariamente, no que couber, às disposições relativas ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, previstas nesta Lei Complementar. Acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023, Seção 6. Dos Estagiários do Ministério Público. Art. 34.
Os estagiários do Ministério Público, auxiliares dos procuradores e promotores de justiça, serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre alunos a partir do 5º período do curso de bacharelado de Direito, de escolas oficiais ou reconhecidas, mediante processo seletivo realizado pela Escola Superior do Ministério Público, observando-se os prazos e demais requisitos da legislação pertinente. Redação dada pela Lei Complementar nº 328 de 2019. Primeiro, os estagiários podem ser dispensados a qualquer tempo, a pedido ou no interesse da administração, e, obrigatoriamente, quando concluído o curso. Segundo, é proibido ao estagiário o exercício da advocacia. Terceiro, é permitido ao estagiário afastar-se do serviço, nos dias de seus exames ou outro compromisso escolar, mediante prévia comunicação ao membro do Ministério Público junto ao qual servir. Quarto, a orientação do serviço do estagiário, bem como a fiscalização de sua frequência, que é obrigatória, competirá ao membro do Ministério Público junto ao qual servir. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Quinto, a disciplina do estágio será fixada pelo Colégio de Procuradores. Título 3. Das atribuições. Capítulo 1. Do Procurador-Geral. Art. 35. São atribuições do Procurador-Geral de Justiça. 1. Administrativas. A. Despachar o expediente do Ministério Público com o governador do Estado. B. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de Concurso. C. Submeter ao Colégio de Procuradores as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, e seus respectivos vencimentos, e a de orçamento anual. D. Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, após a manifestação do Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 344 de 2020. E praticar atos de gestão e decidir as questões relativas à administração geral, patrimonial e de pessoal do Ministério Público e, quanto à administração de pessoal, à administração financeira e orçamentária. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Elaborar proposta de orçamento de custeio e investimento, bem como de programação financeira, consoante normas legais aplicáveis, submetendo-as à apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 2. Adotar medidas contábeis e de apuração de custos, de forma a permitir a análise da situação econômica, financeira e operacional do Ministério Público, em seus vários setores, bem assim a formulação de programas de atividades e de seus desdobramentos, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 3. Dispor sobre a aplicação e execução do orçamento anual, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 4. Aprovar as propostas orçamentárias elaboradas por unidade orçamentária ou de despesa, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 5. Autorizar a distribuição de recursos orçamentários para a unidades de despesa, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 6. Baixar, no âmbito do Ministério Público, normas relativas à administração financeira e orçamentária, de acordo com as normas legais pertinentes, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 7. Manter contato com os órgãos de administração financeira e orçamentária, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 8. Exercer atos próprios de gestão dos fundos e recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 9. Autorizar adiantamento, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 10. Autorizar liberação, restituição ou substituição de caução geral e de fiança, quando dadas em garantia de execução de contrato, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 11. Editar atos e decidir, na forma da lei,
sobre implementações decorrentes do sistema remuneratório, bem como sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 12. Definir, na forma da lei, sobre o horário de funcionamento administrativo e de trabalho do pessoal, podendo instituir o regime de teletrabalho para atender aos interesses da instituição. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. F. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção, convocação e demais formas de provimento derivado definidas nos arts. 78 a 80 desta lei. G. Editar atos de aposentadoria, exoneração, demissão e outros que importem em vacância dos cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade dos membros do Ministério Público e de seus servidores. H. Designar o Subprocurador-Geral de Justiça, para o biênio coincidente ao seu mandato, os promotores de justiça assessores da Corregedoria Geral do Ministério Público, o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, os procuradores e promotores de justiça assessores do Procurador-Geral de Justiça, o diretor da Escola Superior do Ministério Público, os diretores dos Centros de Apoio Operacional, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e dos Grupos de Atuação Especial, o Secretário-Geral e o Coordenador-Geral do Ministério Público, este último, após a aprovação do seu nome pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 384 de 2023. E, delegar, preferencialmente, ao Subprocurador-Geral de Justiça e, nos eventuais impedimentos deste, aos Procuradores de Justiça, suas funções junto ao Pleno do Tribunal de Justiça e ao Conselho da Magistratura. E, na primeira instância, a qualquer membro do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. J. Presidir e proceder à distribuição dos processos entre os Procuradores de Justiça, na forma disciplinada. Em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. K. Autorizar entrevista de servidores do Ministério Público à imprensa em geral, sobre assuntos de sua área de atuação. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. L. Propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a criação de coordenadorias especializadas na primeira e segunda instância e designar os seus membros, e criar diretamente núcleos especializados, designando-os seus membros. Redação dada pela Lei Complementar nº 318, 2018. M. Designar representantes do Ministério Público junto aos órgãos de execução nas hipóteses de vacância, licença, suspeição, ausência do titular ou para atuação em conjunto com o membro titular, bem como junto aos órgãos públicos nos casos previstos em lei, ouvida a Corregedoria Geral quando a designação superar 60 dias ou for por prazo indeterminado. Redação dada pela Lei Complementar nº 328 de 2019. N. Autorizar membros do Ministério Público a se afastarem do Estado, para participar de congressos, seminários, eventos ou encontros relacionados ao exercício da função, pelo prazo máximo de 5 dias úteis. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. O. Resolver os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público. P. Indicar ao Procurador Regional Eleitoral membros do Ministério Público, nos afastamentos ou impedimentos do promotor de justiça titular. Q. Aplicar as punições disciplinares de sua competência aos membros do Ministério Público, nos casos previstos nesta lei, e aos servidores auxiliares. R. Fazer publicar, até 31 de dezembro de cada ano, a escala de férias individuais e a tabela de substituição natural dos membros do Ministério Público e até 31 de janeiro, o quadro geral de antiguidade do Ministério Público, observando-se as seguintes regras. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Primeira substituição natural dos membros do Ministério Público ocorrerá nas hipóteses de afastamento em geral, suspeição ou impedimento, declarados pelo membro do Ministério Público ou contra ele reconhecidos, exceto
nos casos de abono ou licença para frequentar cursos de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segunda tabela, de substituição natural será elaborada a partir de critérios objetivos de escolha, e baseada na unidades ministeriais substituídas e substitutas, sendo obrigatório o respeito à ordem de preferência prevista na tabela. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Terceiro promotor de justiça com atuação em unidade com atribuição eleitoral não substituirá em outra que possua atribuição eleitoral. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 4. Na hipótese de não ser possível o atendimento dos critérios previstos nas alíneas anteriores, o Procurador-Geral de Justiça designará promotor de justiça para substituição. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 5. Somente nos casos excepcionais de força-tarefa, mutirão ou afastamento duradouro de membro do Ministério Público, poderá o Procurador-Geral de Justiça designar, fora dos critérios previstos nas alíneas acima, membro para atuação conjunta, nos 2 primeiros casos, e substituição duradoura, no último, hipótese, em que necessariamente será indicado o período de designação, que, no caso de substituição duradoura, será de no máximo 2 anos. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. S. Designar e dispensar estagiários do Ministério Público. O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado. T. Conceder férias, licenças, adicionais e demais vantagens pecuniárias aos membros do Ministério Público e servidores dos serviços auxiliares, bem como determinar as implantações dos vencimentos decorrentes do sistema remuneratório dos membros do Ministério Público da ativa ou inativos e dos seus servidores, fazendo elaborar a respectiva folha de pagamento. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Deferir a verbação de tempo de contribuição anterior, público ou privado, nos termos da lei. V. Nomear os membros do Ministério Público, o Corregedor-Geral, o Subcorregedor-Geral e o ouvidor do Ministério Público e dar posse, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. W. Exercer as demais funções administrativas que lhe forem delegadas, nos termos da Constituição do Estado e das leis. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. X. Definir o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público, nos casos previstos nesta Lei Complementar. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Y. Avocar, de modo geral, ou em casos especiais, as atribuições ou competências dos órgãos administrativos e servidores subordinados. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Z. Delegar, exclusivamente, ao Subprocurador-Geral de Justiça e, no seu impedimento, a procuradores de Justiça a representação política da instituição e exercer outras atribuições necessárias ao desempenho de seu cargo. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segunda, processuais. A. Velar pela observância, aplicação e execução da Constituição, das leis e decretos. B. Representar ao Tribunal de Justiça por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. C. Oficiar perante o Pleno do Tribunal de Justiça e perante o Conselho da Magistratura. D. Promover a ação penal, nos casos de competência originária do Pleno do Tribunal de Justiça. E. Promover a ação penal em qualquer juízo, quando discordar do pedido de arquivamento proposto pelo promotor de justiça ou designar outro promotor de justiça para fazê-lo, caso em que agirá nos termos e nos limites da delegação. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. F. Expedir notificações. G. Promover ou determinar, a depender do caso, o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão das comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, quando a ação penal for de competência originária do Pleno do Tribunal de Justiça. H. Propor ação civil para a decretação da perda do cargo de membro vitalício da carreira, após autorização do Colégio de Procuradores.
e interpor recursos, reclamações e medidas judiciais pertinentes junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. J. Dirigir reclamação ao presidente do Tribunal de Justiça, para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. K. Oficiar nos precatórios em execução contra a Fazenda Pública Estadual ou Municipal. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Primeiro. Compete, ainda, ao Procurador-Geral de Justiça. 1. Representar ao Tribunal de Justiça, para fins de intervenção do Estado no município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 2. Exercer as atribuições do artigo 129, segunda e terceira da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes de tribunais, bem como, quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. 3. Delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução, observada a simetria do cargo com a natureza da delegação. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 4. Representar, com fundamento no interesse público e na conveniência do serviço, ao Conselho Superior do Ministério Público, pela remoção por interesse público ou disponibilidade de membro do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 5. Comunicar ao Procurador-Geral da República a ocorrência de crime comum ou de responsabilidade, quando a este couber a iniciativa da ação penal. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 6. Dar publicidade, através de publicação de edital ou correspondência registrada, das decisões de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação, nos casos de sua atribuição originária, para que os legítimos interessados possam, no prazo de 15 dias, provocar a revisão da decisão, pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segundo. Para o desempenho de suas atribuições, o Procurador-Geral de Justiça poderá 1. Requisitar laudos ou pareceres de órgãos técnicos que possam ou devam fornecê-los, para instruir procedimentos de competência do Ministério Público. 2. Requisitar de qualquer autoridade, repartição ou órgão da administração, informações, certidões, documentos, exames ou diligências. 3. Requisitar das secretarias dos tribunais, dos cartórios ou de quaisquer outras repartições judiciárias, informações e certidões. 4. Autorizar membro do Ministério Público a acompanhar comissão de sindicância ou processo administrativo disciplinar, estranho à instituição. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 5. Proferir voto de qualidade, nos órgãos colegiados da administração superior, salvo em matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Capítulo 2. Do Colégio de Procuradores de Justiça. Art. 36. Ao Colégio de Procuradores de Justiça compete 1. Opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional, e deliberar sobre propostas de modificações na Lei Orgânica do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 344 de 2020. 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. 3. Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares. 4. Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de 2/3 de seus membros, e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes, em caso de abuso de poder, conduta
Incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. 5. Eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público. 6. A aprovar, previamente, a indicação e a destituição do Coordenador-Geral do Ministério Público. 7. A destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo voto de 2/3 de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa. 8. A representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 9. A julgar recurso contra a decisão a. De vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público. B. Condenatória, em procedimento administrativo disciplinar. C. Proferida em reclamação sobre quadro geral de antiguidade. D. De disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público, por interesse público. E. De recusa pelo Conselho Superior do Ministério Público na promoção por antiguidade de membro do Ministério Público. 10. A decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar. 11. A deliberar, por iniciativa de um quarto, de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça, que este ajuize ação civil de decretação de perda de cargo de membro vitalício do Ministério Público, nos casos previstos nesta lei. 12. A rever, mediante requerimento da autoridade judiciária ou de legítimo interessado e nos termos do seu regimento interno, decisão de arquivamento de procedimento de investigação criminal, de inquérito policial ou de peças de informação criminais proferida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária, homologando a promoção de arquivamento ou designando, desde logo, outro membro do Ministério Público para ajuizamento da ação. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 3. Em dar posse ao Procurador-Geral de Justiça, aos membros do Conselho Superior e ao Corregedor-Geral. 14. Em conceder férias, licenças e afastamentos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 15. A outorgar o colar do mérito Tobias Barreto. 16. A elaborar seu regimento interno e apreciar os da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 17. A prorrogar a validade de concurso público. 18. A estabelecer critérios equitativos sobre a distribuição de feitos e procedimentos de atribuição das Procuradorias de Justiça, inclusive em caráter especial, quando a matéria, por sua natureza, relevância e por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 19. A aprovar o Plano Estratégico do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. 20. A sugerir ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério Público, por iniciativa de metade de seus integrantes, providências ou medidas relativas ao aperfeiçoamento e aos interesses da instituição, bem como para promover, com maior eficácia, a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 21. A aprovar a proposta de abertura de concurso de ingresso na carreira, fixando o número de cargos a serem providos. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 22. A aprovar, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, ou de um terço, de seus integrantes, medidas a propósito de matéria, direitos ou questão de estrito interesse do Ministério Público, inclusive projeto de lei, desde que não impliquem aumento de despesa, na hipótese da última figura deste inciso. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 23. A desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018, 18 renumerado. Artigo 36-A. A designação de Procurador de Justiça para oficiar em órgão jurisdicional diferente do previsto em resolução que dispuser sobre a matéria, dependerá de sua aceitação.
Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 36-B. As decisões a que se referem os incisos 4ª, v, 6ª e 7ª do artigo 36 desta Lei Complementar devem ser tomadas em votação secreta. Redação dada pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Artigo 36-C. O Colégio de Procuradores de Justiça poderá instituir, por resolução, comissões permanentes ou temporárias, de forma a preparar os assuntos a serem levados à consideração do colegiado, nas suas reuniões. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Capítulo 3. Do Conselho Superior do Ministério Público. Art. 37. São atribuições do Conselho Superior do Ministério Público. 1. Elaborar a lista sextupla a que se refere o artigo 109 da Constituição Estadual e indicar os membros do Ministério Público na hipótese do artigo 104, parágrafo único, inciso 2º, da Constituição Federal. 2. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à remoção ou promoção por merecimento. 3. A recusar, na indicação por antiguidade, o membro do Ministério Público mais antigo, na forma do segundo do artigo 66 desta lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 4. Eleger os membros do Ministério Público que integrarão a comissão de concurso de ingresso na carreira. 5. A indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antiguidade. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 6. A indicar ao Procurador-Geral de Justiça promotores de justiça da mais elevada entrância para substituição por convocação, podendo a substituição ser realizada por outro Procurador de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 7. A aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público. 8. A decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público. 9. A determinar, por voto da maioria absoluta de seus integrantes, a disponibilidade por interesse público dos membros do Ministério Público, com subsídios proporcionais não inferiores a 1/3 e a remoção compulsória, assegurada ampla defesa, nos seguintes casos: a. Inoperância funcional, caracterizada pela escassa ou insuficiente capacidade de trabalho. b. Conduta incompatível com o exercício do cargo, consistente na prática reiterada de abusos, erros ou omissões que comprometam o desempenho do agente do Ministério Público ou acarretem prejuízo ao prestígio e à dignidade da instituição. c. Nos demais casos de evidente interesse público. 10. A aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações formuladas a esse respeito. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 11. A sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções, e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. 12. A autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso, congresso ou seminário de aperfeiçoamento no país ou no exterior, desde que por prazo superior a 0,5 dias. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 13. A escolher, dentre integrantes da lista sextupla, elaborada pela Seccional de Sergipe, da Ordem do Advogados do Brasil, advogado para integrar a comissão de concurso, bem como um jurista de reputação ilibada e seus respectivos suplentes, para a composição da mesma comissão. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 14. Provocar a verificação da incapacidade física, mental ou moral dos membros da instituição e apreciar os recursos interpostos das decisões da comissão de concurso, acerca da inscrição de candidatos no concurso público de ingresso na carreira. Redação dada pela Lei Complementar nº 356 de 2021. 15. A apreciar, nos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios, inquérito civil, peças de informação, a promoção de arquivamento e, no caso de não homologação, designar outro membro do Ministério Público para dar continuidade às investigações ou ajuizar a ação, na forma da lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018.
16. Revogado pela Lei Complementar nº 328 de 2019. 17. Elaborar seu regimento interno. 18. Suspender o exercício funcional de membro do Ministério Público em caso de fundados indícios de sua incapacidade física ou mental. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 19. Exercer outras atribuições previstas em lei. 20. Solicitar informação ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre a conduta e atuação funcional dos promotores de justiça e sugerir a realização de correições e visitas de inspeção para a verificação de eventuais irregularidades do serviço. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 23. Decidir as exceções de impedimento ou suspeição opostas contra membros do Ministério Público, no exercício de suas atribuições legais. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 23. Elaborar seu regimento interno. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018, 17 renumerado. 24. Provocar a apuração da responsabilidade criminal de membro do Ministério Público quando, em processo administrativo, verificar a existência de crime de ação pública. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 25. Exercer outras atribuições previstas em lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018, 18 renumerado. 1º. Das decisões referentes aos incisos 7º e 12 deste artigo, caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 48 horas, contadas da data de sua publicação. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 2º. No caso do inciso 3º deste artigo, a recusa e os respectivos fundamentos serão comunicados à Corregedoria-Geral do Ministério Público, recomendando-se a instauração de processo disciplinar, para apuração de eventual falta funcional inerente aos motivos da recusa. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018.